vocês pegarem a noção e também batendo algumas questões para ficar mais fácil vocês compreenderem e ficar mais fácil compreender o conteúdo e estudar para a prova. Mas bora lá. Proporções e reações químicas. Esse conteúdo ele costuma ser trabalhado de uma forma um pouco mais simplificada no primeiro ano. Depois ele acaba sendo aprofundado novamente no segundo ano. Infelizmente a gente tem uma aula semanal, né, e fica nisso, um pouco o conteúdo. Então, utilizando um pouco do slide que foi utilizado até já no outro capítulo, né, esses temas aqui, porque ele ele repete um pouco esses pontos. Então, deixa eu pegar bem aqui a canetinha. Pronto. Então, o que é massa atômica? Massa atômica nada mais é do que a massa do átomo. Ela geralmente está na tabela periódica, representada aqui embaixo do número atômico. E aí tem o mol. Novamente batendo essa tecla do mol, por quê? Porque o mol, tem muitos alunos que ainda não entenderam o que é um mol. Um mol nada mais é do que uma unidade de medida utilizada para simplificar os cálculos, para ficar mais fácil a vida de vocês. Porque em vez de utilizar esse númerozinho aqui para representar a quantidade de partículas, esse número recebe o nome de constante de Avogadro. Esse númerozinho 6 vezes 10 elevado a 23, ele está arredondado, o valor dele é 6,02 elevado a 23, vezes 10 elevado a 23. Então, esse mol aqui, ele representa essa quantidade de partículas. Então, quando eu falo que eu tenho um mol de uma substância, eu estou querendo dizer que eu tenho essa quantidade de partículas daquela substância. E aí tem um conteúdo que a gente chama de massa molar. O que é massa molar? É a quantidade de gramas, ou seja, a massa em relação justamente a um mol. Então, na hora que eu falo que eu tenho um mol, novamente aqui, desculpa aqui pela letrinha feia, porque eu tenho que fazer no touchscreen, é ruim para fazer isso. Então, um mol equivale a esse valorzinho aqui, 6 vezes 10 elevado a 23, e também se refere ao valor da massa molar, que vai depender da substância. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E quando a gente faz isso, a gente está calculando a quantidade de matéria, né? Que nada mais é do que a quantidade de mols que temos em determinada situação, como ele vai colocar algumas questões. Aqui tem um exemplozinho que utilizei também em outro slide, da ureia. A ureia é o que é formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A ureia, um mol dela, tem 60 gramas. Por que 60 gramas? Porque é como se você pesasse cada átomo desse. É claro que a unidade de medida não seria em gramas, seria na unidade de medida U. Esse U é porque um átomo é tão pequeno que não dá para medir em gramas, mas a gente utiliza esse padrão aqui. Então, o valor do carbono é 12. O valor do hidrogênio é 1 grama. O valor do nitrogênio é 14. E o valor do oxigênio, 16. É um pouco ruim aqui, vou só circular aqui. O carbono é 12. O hidrogênio é 1. Aqui. O nitrogênio é 14. E o oxigênio é 16. Porém, a gente tem valores diferentes de cada substância. O carbono a gente tem 1. Então, o valor dele é 12 gramas. O hidrogênio a gente tem 4. Então, como é 1 grama para cada, então a gente tem 1 vezes 4, 4 gramas. O nitrogênio a gente tem 2, então como é 14 cada unidade, a gente tem 2, dá 28 gramas. E o oxigênio tem só 1, é 16. Somando 12 mais 4 dá 16, com mais 28, 44, com mais 16, 60 gramas. Então, por isso que a molécula de ureia tem 60 gramas. Então, às vezes as questões dão esse valor, às vezes ela não dá. Aí você tem que ir lá na tabela periódica, conferir a massa molar de cada substância, no caso a massa atômica, e assim você vai fazer esse cálculo para achar. Aí aqui tem outros exemplos, né? Aqui tem uma equação química do óxido de ferro reagindo com carbono, reagindo com oxigênio, que gera ferro e gera gás carbônico. Esse processo aqui, ó, se você analisar, ó, nós temos quantos óxidos de ferro? Aqui, ó, Fe2O3, nós temos 2. Então, por que temos 2? A gente tem 2 mols. O carbono a gente tem 4. Carbono aqui, ó, 4. Então, 4 mols. O oxigênio, o O2, ó, O2 a gente só tem 1. Se fosse oxigênio, só o O, só a letra O, aí seria 2 mols. Mas como aqui a gente está se referindo ao O2, que é o gás oxigênio, então a gente tem 1 mol. Aqui nós temos agora a molécula quebrada, que ferro são 4 mols, que ela está isolada. E aqui nós temos o gás carbônico, que são 4 mols de gás carbônico. Então, quando eu falo que é um mol, a gente volta lá naquela partezinha aqui, ó. 1 mol equivale a 6, né? 6 vezes 10 elevado a 23.
Então, no momento que eu falo que eu tenho 2 mols, se 1 é 6, 2 mols vai ser 12 vezes 10 elevado a 23. Quando eu tenho 4 carbonos, então era 4 mols, se 1 mol é 6, 4 carbonos, 4 vezes 6, 24 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 1 mol de oxigênio, então 1 mol é só 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso para eu saber a quantidade de partículas. É como se eu dissesse bem que em um recipiente, deixa eu colocar aqui, em um recipiente fechado eu tenho 1 mol de oxigênio. O que isso quer dizer? Que lá dentro eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23. O que é isso? 6 com mais 23 zeros. Aí você vai colocar 23 zeros. Essa é a quantidade de oxigênio que eu tenho nela. Se eu fosse pegar cada pontinho de oxigênio, daria isso. Um valor extremamente gigantesco. Só aqui dentro desse recipiente. Então você tem uma noção como elas são pequenas, as substâncias, os átomos, as moléculas. Então aqui, ó, quando se refere a substância, está aqui, moléculas, átomos, está informando, né? E aqui a massa. A massa pode-se utilizar essa fórmula, que massa é a quantidade de matéria vezes a massa molar. Aí a gente vai fazer aqui. Qual é a massa? O ferro, você vai calcular o valor de ferro seguindo a tabela periódica, multiplicar por tudo, multiplicar do oxigênio, você vai encontrar o valor de 159,6 gramas por mol. Mas como aqui a gente tem 2, né? Por 2, então dá 319. O carbono é 12 gramas por mol, mas como a gente tem 4, então dá 48 gramas. O oxigênio é 16, a gente viu na estante ali, mas como aqui são 2 oxigênios, então dá 32 gramas. O ferro é 55,8, como são 4, 223,2. O gás carbônico é 44, cada molécula de gás carbônico. Por que 44? Porque o oxigênio é 16, aí 16 são duas aqui, né? 16 mais 16 dá 32, e o carbono é 12, então 32 mais 12, 44. Como são 4 gás carbônico, então 4 vezes 44, 176. E aqui nós temos isso, então essa propriedade aqui, para vocês entenderem, né? Já foi explicado isso, a gente está batendo novamente na mesma tecla aqui. Então, se eu perguntasse, por exemplo, na pergunta de prova, quantos mols tem no ferro aqui, você vai dizer 2 mols, se fosse carbono seria 4, se fosse oxigênio seria 1, se fosse gás carbônico seria 4, se fosse ferro sozinho 4 mols. Se eu perguntasse a massa, aí você vai ter que ir no valorzinho isolado de cada um e multiplicar. Por exemplo, aqui o último, gás carbônico. O valor do carbono é 12, do oxigênio é 16, 12 mais 16 duas vezes, né? Dá 44. Como são 4 mols, 176 gramas. E aqui nós temos a quantidade de partículas. Então a questão vai informar se ela quer em mols, se ela quer em gramas, se ela quer em partículas. Essas gramas aqui, ela pode estar se referindo à massa molar, no sentido que você vai ter que calcular aqui por mol, ou você vai ter que saber a quantidade de gramas que a própria questão vai dizer, né? Isso a própria questão vai estar informando. Aqui é só dar uma recapitulada para você ter uma noção, tipo a última questão da atividade que eu passei. Aí traduzindo novamente, uma molécula de etanol tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, então a gente tem 2 mols de carbono. Como o valor do carbono é 12 gramas por mol, então a gente tem 24 gramas, já que é 2 gramas, né? São 2 carbonos aqui, aliás, 2 gramas, 2 carbonos. Então são 2 mols, então dá 24 gramas. Já o hidrogênio temos 6 hidrogênios. O hidrogênio é só 1, a massa dele. Então, como são 6, vai dar 6 gramas. E o oxigênio é 16, então tudo isso somando dá 46 gramas por mol. Então essa pergunta fosse, qual é a quantidade de gramas do etanol? 46. Por mais que eu estou falando essa pergunta fosse, essa partezinha aqui do início, ela foi cobrada na última prova, não é que seja, vai ser muito cobrada nessa. Aí eu passei essa questão na atividade. Por exemplo, quantidade de matéria das substâncias. Aí temos a substância A, a B, a C e a D. Então nós temos aqui a quantidade de cada uma dessas substâncias. Aí nós vemos aqui, ó, o resultado, né? Deixa eu colocar logo aqui. Número de moléculas da amostra. Moléculas, logo mesmo. No moléculas, você vai lá no número de Avogadro. Se é 1 mol, né? 1 mol, então é 6. Se é meio mol, é a metade de 1 mol. Então se é 6, então vai ser 3. Se é 1 mol da substância H3PO4, então 1 mol equivale a 6 dela. Se é 0,25, equivale a 25%, 1/4. Então,
1,5. É só você multiplicar 0,5 vezes 6 dá 3, 0,25 vezes 6 dá 1,5. E o expoente não muda, 10 a 23, 10 a 23, 10 a 23, tá aí. Agora, se eu quiser saber o número de átomos de cada elemento químico na amostra, então a gente vai aqui para cada átomo. Aqui, ó. Eu tenho quantos mol do S aqui do enxofre? Tenho 1 mol dele. Se é 1 mol dele, então a quantidade que eu tenho de S é 6 vezes 10 elevado a 23. Oxigênio. Oxigênio eu tenho 3 mols do O de oxigênio. Se eu tenho 3 mols dele, então 3 vezes 6, 18 aqui. O Szinho aqui, ó. Novamente a mesma coisa, mas só que aqui está dizendo que é meio mol. Se é meio mol, então eu vou ter a metade do que eu tinha em cima aqui, ó. Se ali era 6, aqui vai ser 3. Se aqui é 18, aqui vai ser a metade, vai ser 9. Simples. Aí novamente aqui, ó, o hidrogênio. Quantos mols de hidrogênio eu tenho aqui, ó? 3 mols de hidrogênio. Então se é 3, vou ter 3 vezes 6, 18. Do fósforo, só 1. Então 6. Oxigênio, 4 mols. Então 6 vezes 4, 24. Como aqui, ó, aqui é 0,25, é 25%, então é só eu pegar esse valor e multiplicar pelo valor que eu já tinha antes. Então 0,25 vezes 18 daria 4,5. Então porque eu só tenho 0,25 mol. Então ali eu tinha 1 mol, agora eu tenho só 0,25 vem para 6. Aqui novamente 1 quarto, ó, dá 6. E aqui a gente encontra os valores das moléculas na coluna 2 e na coluna 3 os átomos. Já na coluna 4, quer saber a quantidade de matéria de cada elemento químico, quantidade de mol, que eu já falei, né? Já falando em aula respondendo. Se aqui eu tenho um S, eu tenho 1 mol dele. Se eu tenho 3 oxigênios, 3O, eu tenho 3 mol dele. Como aqui eu era para ter 1, mas eu só tenho a metade dessa substância, então é só eu quebrar na metade de novo. Que era para ter 1 mol, mas só que aqui, ó, na letra A, aqui diz que eu teria 1 mol, aqui eu tenho meio mol, então é tudo pela metade. Então se eu tenho 3 oxigênios, aqui só equivale a 1,5, porque é meio mol. E aqui do mesmo jeito, segue o mesmo padrão. Quantos hidrogênios? 3 mols de hidrogênio, 2. Ah não, aqui eu copiei errado, pessoal. Porque aqui era 3 mols de hidrogênio, 1 mol de fósforo e 4 mols de oxigênio. E já aqui no enxofre, na hora de eu copiar ficou nesse erro, né? Eu vou ter 1 quarto dos valores, então 3 dividido para 4 dá 75, 0,75. Aí aqui o valor era 1 dividido para 4 dá 0,25, por isso está errado aqui, então o valor está errado. E aqui também. Então aqui era 1 e aqui era 4. No P era 1, no O era 4. Então no O, que era 4, aqui vira 1. Aí aqui ficou certo. Tá ok. E a massa total? A massa total você vai lá ter que saber os valores, né? O O é 16, o valor de cada massa individualmente. O O era 16, então, como ele era 16, são 3, dá 48. O S é 32, o enxofre. Então 48. No caso o O. Opa, agora eu vou fazer números feios aqui de novo. O O é 16. Como são 3, então 16 vezes 3 dá 48. 48, o S é 32, então 48 mais 32, 80. Como ali é meio mol, então vai ter a metade da massa, né? Se tem a metade de 1 mol, vai ter a metade da massa. Então se a massa é 80, metade da massa aqui 40. E já o enxofre aqui, ó. O H é 1, né? Então H, a massa do hidrogênio que nós temos é 3. O oxigênio é 16. Oxigênio é 16, mas nós temos 4. Então 16 vezes 4. Então 16 vezes 4. Então 16 vezes 4 dá 64. E aí sobrou quem? O fósforo. Então, professor, mas eu não me lembro do fósforo porque ele não cai direto e tal. Você sabe qual é o hidrogênio? É 3. O oxigênio é 16 aqui. Aliás, o oxigênio deu 64. 64 mais 3 aqui, 67.
E aí sobrou quem? O fósforo, que ele é 31. Então 64 com mais 3, 67, com mais 31, 98. Nós temos aqui. Como aqui a gente só tem 0,25 mol, quer dizer, um quarto de um mol do H3, que é o quarto, então a gente vai ter um quarto da massa. Total era 98, um quarto vai ser 24,5. Então aqui a gente fecha aquela tabelinha. Lembrando, teve esses dois erros aqui, esse e esse outro aqui. Aí, para entender a proporção, bora entender melhor essa questão de proporção. Eu botei alguns exemplos aqui daqui para frente, só para vocês entenderem proporção, porque a prova desse bimestre é justamente focando em proporções. Se a gente for colocar proporções e conteúdos, eles trabalham muito a ideia das leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Prost. A lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Aqui diz que tudo que é utilizado no reagente vai ter a mesma massa no produto. Isso é a lei da conservação da massa, ou seja, a massa se conserva. Se for um recipiente, um sistema fechado, você não vai perder massa. É claro que na teoria é isso, na prática é um pouco diferente. É muito fácil perder massa porque vai se transformar em gás, o gás vai escapar, o material vai acontecer isso. Mas como eu falo, a parte teórica. Na prática teria que ter sistemas fechados entre outros processos. Já a lei de Prost, ela diz que os valores são constantes, eles se organizam de forma constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma substância X, ela reage com Y na proporção de 2 por 1, eu preciso de 2x para 1y, então sempre vai ser proporcional a esse valor. Então se for 4x, vai ser 2y, se for 5x, aí vai ser 2y,5, sempre a metade, né? Eu vou colocar alguns exemplos, fica mais fácil ver nas imagens. Então temos aqui glicose. Glicose é a molécula aqui formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios, O e 6 oxigênios. Ela, ao ser quebrada num processo de fermentação, libera 2 etanol, 2 gás carbônicos, 2 etanol e 2 gás carbônicos. Mas o que acontece com esses gases carbônicos? E o que acontece com esse etanol? Acontece que essa reação ela vai acontecer sempre desse jeito, sempre produzindo 2. Então, se eu tenho 2 glicoses, eu vou ter 4 etanol, 4 gás carbônico. Se eu tenho 10 glicoses, eu sempre vou ter o dobro de cada, dobro de etanol, dobro de gás carbônico. Isso é proporção. Eu vou colocar um exemplo melhor aqui, sobre a constância, que é o valor constante. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação de NaCl, que é o sal de cozinha, podemos afirmar que sua composição é sempre 39% de sódio e 60% de cloro. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vida que tiver o sal de cozinha, se eu tenho 1 kg de sal de cozinha, 39% dele é sódio, 60% dele é cloro, e sempre vai ser assim. É isso que entra a lei de Prost, que é sobre os valores serem constantes, porque ele sempre vai se unir dessa forma. Então sempre vai ter 39% de sódio e 60% de cloro, com essas variações aqui, né? 39,32 e o outro 60,68. Só estou dizendo o valor aproximado. E essa lei é em que? A lei de Prost. Agora um exemplo diferente. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Mas sobre essas questõezinhas, caso vocês queiram mesmo aprender, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem responder ela, porque daqui para frente eu vou começar a explicar. Então, se você não conseguir, vai ter explicação para você ver onde é que você errou e você tenta ver como fazer para melhorar, né? Onde é que você errou e corrigir esse erro. Então, sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada, sendo que vai utilizar 140 gramas de nitrogênio para reagir, né? Então, eu coloquei aqui na outra imagem aqui, já vai ficar mais fácil para quem escrever com aqui. Então, bora lá. 28 gramas de nitrogênio. Essa foi a informação que a gente teve. Reagiu com quantos hidrogênios? 6. E produziu amônia, que não diz quantas gramas foram de amônia. Mas raciocina. Aqui está falando que teve sobras, que teve pouca substância. Então,
quando ela fala assim, tem mais substâncias, ele diz, um dos produtos foi a amônia. É claro que não dá para se confiar em toda a questão, né? Algumas questões são mais elaboradas. Mas como aqui já está dizendo que foi essa reação, nitrogênio com hidrogênio, você não conhece a reação, né? Então vamos supor que seja só isso. Então, o que é só isso, é claro. Nitrogênio com hidrogênio reage e formará amônia. Quantos gramas de nitrogênio nós temos? Ó? 28 gramas. Quantos gramas de hidrogênio? 6. Produzirá quanto de amônia? Raciocínio aí para você tentar responder. Dá 3 segundinhos. Então, vamos lá. Se você não soube, o que acontece? Quando reage nitrogênio com hidrogênio, ou seja qual for a substância, sempre a massa dos reagentes é igual ao produto. Aqui está o reagente. Qual é a massa que deu aqui? Ó? 28 mais 6, 34. Como essa questão é só a amônia que é produzida, então, consequentemente, eu vou ter a mesma massa desse lado. Então, se eu tenho 34 lá, eu tenho que ter 34 gramas aqui. Simples assim. Então, sempre vai ser desse jeito. E se eu dobro a quantidade de nitrogênio? Eu vou dobrar de hidrogênio e vou dobrar a quantidade de amônia. Também simples. Isso é proporção de reações químicas. Aí a pergunta é, e se eu utilizar 140 gramas de nitrogênio? Quanto de amônia eu vou produzir? Olha, você vê que tem o hidrogênio aqui, né? Mas a questão não está falando do hidrogênio. A questão está falando só da amônia e do nitrogênio. Então, como só está falando desses dois, eu vou botar aqui de azul só para não ficar tudo igual. Nitrogênio e amônia, esqueça o hidrogênio por enquanto. Aí a pergunta é, se com 28 gramas, se com 28 gramas, aqui, né? 28 gramas de nitrogênio, produziu a amônia, colocar o A de amônia, porque para colocar o NH3 demora demais. O A de amônia, eu produzi quanto de amônia aqui, ó? 34. Então, produzi com 28 gramas, eu produzi 34. Aí a pergunta qual será a massa em gramas de amônia formada quando se for 140 gramas de nitrogênio? Eu posso utilizar a lógica, ou posso utilizar a regra de 3, né? Com nitrogênio eu vou produzir quanto de amônia? Regra de 3, lembrando, primeiro eu estou utilizando aqui a coluna do nitrogênio, que é essa coluna aqui. Então tudo que for falando do nitrogênio fica nessa parte. E essa daqui é da amônia, então tudo que eu estiver falando da amônia fica aqui nessa coluna. Então com 28 gramas de nitrogênio eu produzo 34 de amônia. Com 144 gramas de nitrogênio eu vou produzir quanto de amônia? Eu posso utilizar a lógica pensando assim, é tudo proporcional, né? Então com 28 gramas de nitrogênio eu produzo isso de amônia. Com 56, que é o dobro do nitrogênio, eu vou produzir o dobro de amônia. Com o triplo do nitrogênio, eu vou produzir o triplo de amônia. Mas só que aqui aumentou o nitrogênio quantas vezes? 140, de 28 para 140, aumentou quantas vezes? Aumentou 5 vezes. Então, se aumentou 5 vezes, o de amônia também vai aumentar 5 vezes. 5 vezes 34 vai me dar o valor, né? 5 vezes 34 dá 170 gramas de amônia. Ah, professor, mas posso ir pela regra? Vamos pela regra. Então, 28 daqui multiplica lá pelo x, então fica 28 vezes x. Né? E aí nós temos mais o que? É igual a 140 vezes 104. Aí 140 vezes 104. Aí diz, ah, professor, mas aí eu não sei, você pode multiplicar. Eu não fiz esses cálculos antecipadamente, porque eu preciso fazer esse vídeo muito rápido e eu não tive tempo para ficar fazendo esses cálculos. Só peguei a questão e joguei aqui para tentar responder para vocês. Aí adiantei só os dados, mas aí eu não adiantei os cálculos. Mas então, eu vou pegar e vou multiplicar esse valor, o x aqui, ó, você já pode fazer isso também. Ó. Aqui não está vindo multiplicando 28 vezes x. O 28 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Eu vou apagar ele aqui só para não ter que copiar tudo lá embaixo de novo. Então ele passa para esse lado, dividindo. Já posso deixar assim tudo montadinho, fazer tudo uma vez só. 140 vezes 34 dividido por 28, tudo isso dá igual a 170. Você pode conferir aí, porque como eu falei, eu não tenho muito
tem para poder calcular, então você pode fazer esse tempo aqui, calcular, utilizando aqui o padrãozinho de multiplicação e nem peguei o resultado com antecipação, né? Então, só para você ter uma noção, o resultado dá isso daqui. Então, a quantidade de gramas de amônia com 144 gramas de nitrogênio é 170 gramas. Então, é isso, é só você entender que segue uma proporção. Então, se aqui eu aumentei do nitrogênio, aqui ó, aumentei de 28 para 140, eu aumentei 5 vezes. O professor tem como saber quantas vezes eu aumento de uma forma mais rápida? Tem. Só você dividir 140 dividido por 28, 5. Então você já sabe que aumentou 5 vezes. Então é só pegar o 5 e multiplicar por 34. Bem simples. Voltando, só continuando aqui, nós temos esse exemplo aqui. O outro exemplo é esse daqui que eu tirei de um livro. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Então nós temos 3 experimentos. Aí aqui tem o valor de x, o valor de y e tudo isso aqui seguindo o mesmo padrão, né? O z, o w e o k. Então, o valor de x, y, z, w, k é o que a questão quer. Primeiro a gente tem que analisar, a primeira substância sempre responde ao carbono, a segunda corresponde ao oxigênio. Aqui, desse lado, corresponde ao gás carbônico. E aqui corresponde ao excesso, ou seja, a sobra, se sobrou alguma coisa. O que é realmente essa sobra? É quando a substância ela não reage e essa reação ela vai lá e tem alguma sobrazinha. Vamos supor, você precisa de uma receita, ela precisa de 2 xícaras de óleo, você tem 3, então você vai utilizar as 2 na receita e vai sobrar uma. Então é a sobra que você não utilizou, porque ela não vai reagir, não vai ser necessária. Então aqui, toda reação, aqui tem algumas questões desse mesmo padrão na prova, viu? Então aqui diz, 12 gramas de carbono, reagiu com X de oxigênio e gerou 44. Professor, vou precisar fazer de regra de 3 todas essas 5 vezes? Não, eu quero justamente botar essa questão para você entender como utilizar a lógica aqui. Então, 12 gramas de carbono, gerou 44 gramas de gás carbônico. Se gerou 44, lembre-se, a quantidade de gramas que eu tenho no produto é a mesma do reagente. Então, se aqui tem 12 e ali dá 44, então quanto falta para dar 44 desse lado aqui também? Está faltando 32 gramas. Vai dar 44, né? Então, 12 mais 32, 44. Aqui já tem 44, então fechou a conta. 44, 44, tudo igual. Então, você já tem a raiz aqui, né? Tudo que você encontrou aqui, o valor de 12 para 32, você já encontrou o padrão da razão. Então, sempre ela vai ser proporcional a esse múltiplo, 12, 32. Então, sempre vai seguir isso. Vamos aqui no y. Então, x é igual a 32, já está lá. Vou arriscar aqui, não, já risquei aqui em cima. Então, x é igual a 32. E o y? Bom, analise aqui. 32 do oxigênio caiu para quanto? Para 8. 32 dividido para 8 dá 4. Isso quer dizer que o valor foi reduzido em 4 vezes. O que vai acontecer com as gramas de carbono? Também terá que ser reduzido em 4 vezes. 12 dividido para 4 dá 3. E agora o gás carbônico também vai ter que ser reduzido em 4 vezes aqui. Então 44 dividido para 4 dá 11. Isso aí é o número pequenininho. Então, 11. O que vocês querem que vocês entendam aqui? Vocês achamos o x, que é o 32, o y, que é 3, e o 11 do z aqui. Para conferir, aqui deu 11, 8 do oxigênio mais 3 do carbono também deu 11. Então sempre tem que dar igual, né? 11. Beleza, agora vamos para outra. E agora? Tem valores diferentes. O gás carbônico, gás oxigênio era 32, aqui ele pulou para quanto? Para 64, então ele dobrou. 32 pulou para 64, então ele multiplicou por 2. Se ele multiplicou por 2, então o de carbono vai ser quanto? 12 teria que ser 24. Professor, mas tem 25. Isso, tem 25, mas isso quer dizer que só vai reagir 24 gramas. 24,0 aqui. Gramas. E sobrou 1 grama. Esse 1 grama vai para quê? Sobra. 1 grama de quem? Do carbono. Sobrou 1 grama de carbono. Ah, professor, e os outros? Então 24 reagiu com 64
e deu aqui 88. 88 com mais 1, 89, né? Então aqui, ó, 88 com mais 1, 89. 25 com mais 64, 89. Então bateu, ó. Então x é 32, y é 3, z é 11, cadê a outra letra? W, 88 e K, 1 grama. Então a gente fechou a questão. Outro exemplo. Provoca-se reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente. Remanescente quer dizer sobra, aquele excesso que a gente viu ali. Remanescente é o que sobrou, o que restou. Então, junto com o produto obtido, a massa em gramas da substância formada é: primeiro, aqui nós temos 10 gramas, 10 gramas de hidrogênio, né, mais 500 gramas de cloro, então 500 gramas de cloro, e gerou uma substância X mais 145 gramas de cloro. Aí a pergunta é, essa substância aqui, que é a X, é de quantas gramas? Bom, sabendo que sobrou 145 gramas de cloro de 500, então aqui foi utilizado quantas gramas de cloro? Ó? 500 menos 145 dá 355. E mais os 10 gramas que reagiram aqui do hidrogênio, dá quanto? 365. Então essas questões aqui eu estou resolvendo justamente para não utilizar a regra de 3, só para vocês utilizarem melhor a lógica aqui. Outra questão. Aquecendo-se 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso, restando 3 gramas de enxofre. Então aqui sobrou 3 gramas de enxofre. Aquecendo 30 gramas de ferro com 16 de enxofre, obtém-se 44 gramas de sulfato ferroso, sulfeto ferroso, restando 2 gramas de ferro. Esse processo obedeceu à proporção das reações químicas, sim ou não? Aquela questão proporcional obedeceu? Primeiramente, sempre vai obedecer. Segundo, vamos entender o processo. Eu coloquei bem aqui errado, viu? Aqui não é ferro não, que é enxofre. Então, já coloquei aqui para resumir. Então, bora lá. Se 21 gramas de ferro reagiu com 15 gramas de enxofre e gerou 33, primeiro, aqui eu estou tendo 21 mais 15, 36 gramas. Aqui 33 mais 3, 36 gramas. Mas observem, eu tenho uma sobra de 3 gramas de enxofre, que é o S, o enxofre. Então, dessas daqui, só reagiu quanto? Só 12 gramas de enxofre. O 3 é sobra. Então, não ficou 12 gramas reagindo. 3 sobrou. Então, para dar certinho, sem sobra, teria que ser 21 gramas de ferro com 12 de enxofre. Porém, ele colocou de novo a mesma reação, modificando os valores. E ao colocar 30 gramas de ferro, com 12 gramas de enxofre aqui, gerou 44 e 2 gramas de ferro. Então, o que sobrou aqui? Agora aqui o que reagiu foi 28 gramas de ferro. Aí a pergunta é, 28 com os 16, 28 com os 16, gerou 44. Aí a pergunta novamente, a pergunta, né? Esse processo obedece? Obedece sim, ó. Observa, se com 21 gramas reagiu 12, aqui aumentou quantos? Para 16, né? Aumentou 4. 4 é um terço, mais ou menos, desse valor, né? Um terço. 12 dividido para 4, 3, né? Um terço aqui, nós temos. Aí o que aconteceu? Ele aumentou, no caso, como se fosse um valor, um terço dele, né? Então, se ele aumentou um terço, então o que nós temos aqui? Temos que aumentar um terço aqui também. Então, aumentando um terço seria o quê? 7. Porque 21 dividido para 3 é 7. Então, aumentou 7. Foi para quanto? 28. Seguiu o mesmo padrão. Como aqui aumentou um terço, 12 dividido para 3 é 4. Então, aumentou um terço. E aí, nesse caso, aumentou 4. Para não ter sobra, teria que ter sido 28. Então, o valor para ter sobra aqui tem que ser sempre seguindo o padrão de 7 por 4. Se seguir esse múltiplo, vai dar tudo certo sempre.
Ó, porque 7 com 4, 14, aí ó, só dobrar o 14 vai dar certo com o quê? Com o dobro daqui, que é 8. Se eu triplicar 21, vai dar certo com quanto? Dá 12. Se eu quadruplicar, vai dar 28, que vai dar certo com quanto? Com 16. E toda vez que tiver um valor acima do que está dando certo, é sobra. Ele sobra, ele não se liga com ninguém, ele fica sobrando a reação química. Então, sempre as reações químicas são constantes. Então, sempre que você for reagir ferro com enxofre, vai acontecer nesse padrão. O valor 7 para 4, 14 para 8, sempre seguindo o padrão 7 para 4. Professor, poderia calcular a regra de 3? Sim, você poderia utilizar a regra de 3 aí e calcular. Por exemplo, se eu precisar bem aqui, é de 70 gramas de ferro. Aliás, se eu utilizar 70 gramas de ferro, ferro é Fe, mas está ruim, vou escrever aqui, é Fe. 70 gramas de ferro. Quantos gramas de enxofre eu iria precisar para dar certinho também, sem sobra? Então, ó, aqui não é 7, então eu não aumentei para 70. Aumentei quantas vezes? 10 vezes. Então, o de ferro teria que aumentar quantos? O de enxofre, quantas vezes? Também 10 vezes. Então, precisaria de 40 de enxofre. Pronto. Professor, e aí eu vou produzir quanto de sulfato, de sulfeto ferroso? 70 mais 40 dá quanto? 110. Então, vai produzir 110 gramas de sulfeto ferroso. Assim sucessivamente.